Olá, boa noite. O A Notícia entrevista hoje o professor de Direito da FGV e um dos coordenadores do Supremo em Pauta, Rubens Gleiser. Doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, é mestre em Direito e Desenvolvimento pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e foi pesquisador visitante na New York University. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Rubens. É um grande prazer. Um abraço a todos. É um prazer tê-lo conosco, o Judiciário sempre na pauta, né? Por isso você é um convidado recorrente aqui da figurinha carimbada já do A Notícia. Rubens, essa semana a gente tem expectativa de uma decisão importante, né? Que é a nomeação, a indicação do Procurador-Geral da República pelo presidente Jair Bolsonaro e pela primeira vez em muito tempo há chances reais e concretas de ser um nome fora da lista tríplice, que era uma prerrogativa adotada principalmente pelos governos do PT, sempre escolheu o nome mais bem colocado, mais bem votado entre os próprios procuradores. Então, entre os colegas, entre os pares, o Bolsonaro pode romper com essa tradição. O Temer já tinha escolhido o segundo nome da lista tríplice, que é a atual procuradora-geral, a Raquel Dodge. Ela não era o primeiro, mas era o segundo nome. E o Jair Bolsonaro dá indicações que ele está conversando com pessoas de fora dessa lista tríplice que sequer foram votadas pelos seus pares. Não é uma exigência constitucional, não está na lei. O presidente pode escolher, pode indicar o procurador que ele quiser, mas tem sido uma tradição. É uma indicação ruim escolher alguém de fora dessa lista, na sua avaliação, Rubens? Eu acho que é uma má indicação por vários motivos. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é o combate à corrupção. Se nós temos algum estudo constante e sólido a respeito do sucesso das políticas de combate à corrupção em diferentes países, é que ela funciona na aposta da institucionalidade. É você fortalecer as instituições, porque o risco que você tem sempre de fortalecer o discurso de combate à corrupção é sempre um risco corrente de politizar ou o judiciário, ou o Ministério Público, criar uma relação estranha ou com a mídia ou com os poderes. A ideia de força-tarefa normalmente é criticada um pouco por isso. Forças-tarefas muito longevas tendem a levar a uma politização. Então você tem É o caso da Lava Jato, né? Já entrou acho que no 5º ano, a Raquel Dodge acabou de prorrogar por mais um ano a força-tarefa da Lava Jato. E para quem acompanha a literatura, nós temos esse diagnóstico bem sedimentado desde o início dos anos 2000, de que é uma má estratégia e o grande risco é sempre a politização. O presidente não tem nenhuma exigência legal de escolher alguém da lista tríplice, mas se ele escolhe fora, o que ele dá um recado é de aumentar a politização nessa disputa, para que se formem diferentes grupos concorrendo, para que o Ministério Público Federal seja um órgão menos coeso em suas unidades e que você possa ter diferentes grupos disputando o poder e a política entra dentro de um órgão que tem essa bazuca na mão, que é a capacidade de conduzir investigações e apresentar denúncias penais, inclusive, daí no caso do Procurador-Geral da República, o próprio presidente. E conduzido nos últimos anos com muita independência, diga-se de passagem. Não é à toa que a Lava Jato conseguiu chegar tão longe, por causa da independência de órgãos como a Polícia Federal e como o Ministério Público. Não são poderes constituídos, como Judiciário, Executivo e Legislativo, mas são órgãos que têm atuado com muita independência. Tem, com muita independência, é uma opção política, né? Eu acho que é uma opção que foi feita do governo Lula de respeitar as nomeações em primeiro lugar, algo que é uma coisa que o PT sempre repete e que eu acho que deve ser elogiado, é um mérito. É um mérito grande que ninguém pode refutar de respeitar e estimular a autonomia dessa instituição tão importante. E lembrar que a Dilma, no auge ali da possibilidade do impeachment, que a Lava Jato mostrava todos os seus efeitos deletérios para o próprio PT, manteve a indicação do Janot. Reconduziu o Janot por ser o primeiro da lista. Então, eu acho que quando você rompe com isso, você está dando um recado muito claro. E é interessante porque o Bolsonaro foi eleito nessa esteira do lavajatismo, né? Beneficiado por isso, por esse discurso de combate à corrupção, embora ele não seja uma figura essencialmente identificada com isso, mas ele se associou a esse discurso e fez isso de maneira muito eficiente e eficaz. Seria incoerente, não é uma incoerência, uma inconsistência grande com o discurso dele de combate à corrupção, o ato de escolher alguém de fora dessa lista tríplice? Se for incoerente, é incoerente com esse discurso, mas absolutamente coerente com os atos. Acho que o combate à corrupção não apareceu em nenhum momento do governo Bolsonaro como uma prioridade. Acho que o posicionamento dele a respeito do projeto anticrime do Moro é muito indicativo disso, que é perseguir
mudanças legislativas que tentem melhorar o combate à corrupção estão longe de ser uma prioridade perto de outras agendas, como reforma da Previdência, reforma tributária. E ele com acabou isso de falar deixou para o ele Moro sozinho. ter paciência, né? De que ele vai ter que aguardar um pouco mais, que isso não é prioridade. A Retirar agenda o econômica COAF, é prioridade. retirar o COAF do Moro. Eu acho que festejar as decisões do Supremo Tribunal que foram contra, que enfraqueceram muito a Lava Jato porque beneficiou o seu próprio filho. Então, muitos dos seus atos concretos de governo estão nesse sentido. E muito do seu discurso que o elegeu era contra a instituição, era contra as instituições, é desconfiado das instituições. Sempre foi um pouco essa ideia de que quem vai contra é porque está aparelhando. E a gente vai vendo essa postura sistemática do presidente que mina a força das instituições. Que é um discurso antissistema, em prol de ter uma né? lealdade. E nesse sentido tem muito a ver com o discurso, é coerente com o que ele sempre defendeu, né? Esse eu discurso. acho que ele é muito coerente no antissistema e anticoerente com o anticorrupção, mas que tem sido linhas gerais bem fortes do seu governo até agora. E nessa linha, talvez a escolha, ou a importância é tão grande dada a um perfil ideológico e moral na escolha desse substituto da Raquel Dodge, ou talvez até na recondução da própria Raquel Dodge, que não é inteiramente descartada, mas tem perdido força, né, nesses últimos dias, na última semana, mas isso nunca foi um critério considerado pelos últimos presidentes, né? E o Bolsonaro já falou abertamente que o procurador-geral tem que ser, não é alguém que tenha que ser tão afinado com a agenda do meio ambiente ou das minorias ou dos direitos humanos, quer dizer, tem que ser afinado com uma agenda dele, do presidente da República, que ele acredita. E aí, nesse sentido, ele politiza o cargo, usa o cargo politicamente? Ele politiza porque acha que ele quer algo mais do que afinidade, ele quer lealdade. E como Procurador-Geral da República é a pessoa que vai ter o poder de investigar e processar o presidente da República se ele estiver agindo de maneira criminosa, querer lealdade nesse cargo é querer que potencialmente não seja feito o trabalho que precisa eventualmente ser feito. O novo Geraldo Brindeiro, engavetador-geral da República, era assim que era conhecido, procurador do governo Fernando Henrique Cardoso. Então isso não é um inédito, mas é um retrocesso. Né? E é um retrocesso na luta do combate à corrupção porque é desmobilizar as instituições, é politizar nela, é estimular a briga entre grupos e a lealdade ao poder. Se nós queremos o fortalecimento do judiciário e dos órgãos de investigação, esse é o pior caminho possível. Alguma aposta no nome a ser indicado? Tem o Augusto Aras, tem sido muito bem cotado aí na Bolsa das Apostas, não está na lista tríplice. Tem a própria Raquel Dodge também, não faz parte da lista tríplice. Tem o Mário Bonsalha, que esse sim faz parte da lista tríplice, é o número 1. Paulo Gonet, são esses os nomes mais cetados. Quer deixar aqui a sua aposta, Rubens, ou não? O Bolsonaro é tão imprevisível, ele é tão imprevisível, é muito difícil, porque tem algumas coisas sobre o Bolsonaro que tornam ele previsível, mas a conduta particular dele, específica, ela é muito difícil de verificar. Então, acho que quem sai na frente dessa corrida da demonstração de lealdade, quase medieval, assim, né, de se prostrar de joelhos perante a presidência e demonstrar isso da melhor maneira, leva. Né? Isso é um atraso para o país. Mudando um pouquinho de assunto, Rubens, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, concedeu uma entrevista rumorosa à revista Veja dessa última semana, desse fim de semana, explicitando pela primeira vez que o Brasil esteve, na visão dele, à beira de uma crise institucional lá por meados de abril e maio. E no relato do Toffoli, ele, presidente de outros poderes, Toffoli teria agido como pacificador, né, o Supremo, e outros presidentes de outros poderes, né, o Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, também mantiveram encontros ao longo de um mês, de algumas semanas, vários encontros, para tentar minguar essas tentativas de impeachment, de parlamentarismo branco, até militares questionando ministros do STF se seria possível mobilizar, usar tropas sem autorização presidencial. E, no relato do Toffoli, no meio empresarial, a insatisfação com o governo Bolsonaro também era grande. Esse relato parece verossímil para você ou é um pouco fantasioso? Eu acho que é verossímil, é perturbador, não é surpreendente. Porque nenhuma outra autoridade confirma isso, né? O próprio Rodrigo Maia concedeu uma entrevista ontem dizendo que, olha,
Eu fiz parte desses encontros, mas não vi isso, não fiz essa avaliação de que o país estivesse à beira de uma crise institucional, até porque a gente estava começando uma nova presidência da República e você tem uma certa espera, uma certa paciência de todos os outros entes, de todas as partes com o novo presidente. Eu acho que é uma leitura que faz sentido do Toffoli, vendo de onde o ministro está vindo. O que ele está falando do evento de abril e maio era a possibilidade do julgamento sobre segunda instância, que poderia resultar na soltura do Lula. Tanto é que ele adiou esse julgamento. E foi adiado. Essa é uma pressão que recaiu exclusivamente sobre o STF. Então, ele viu essa possibilidade de convulsão social. Eu acho que ele viu como uma possibilidade de convulsão social. Ele, com certeza, recebeu as indicações de diversas forças sociais como se posicionavam a respeito disso. O Exército, acho que o ministro Toffoli, ele desde sempre tentou manter esse diálogo, uma antena aberta, para captar ali o chefe de gabinete dele, né? Ele troca um militar por outro. Exato, acho que ele coloca o militar no seu gabinete para poder ter uma sensibilidade a como estão os humores do Exército das tropas, e você só faz isso se você tem a percepção de que o papel do Exército vai ser crucial para o desenrolar do regime político. Então, acho que por si só é uma indicativa da percepção dele de que a democracia está num momento frágil. Ela está num momento frágil e que essa função moderadora escorrega das mãos do Supremo e passa a ser exercida pelo próprio Exército, que tem ganhado protagonismo e quer talvez um protagonismo em relação a isso. Ser a grande autoridade, como foi em boa parte da história da República, que dizia, se isso continuar assim, nós vamos melar o jogo. E a gente já viu isso em outros episódios também, no próprio julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, quando o general Vilas Boas, ainda no governo Temer, no governo passado, escreveu, tweetou aquela mensagem praticamente colocando ali o STF contra as cordas se houvesse qualquer resultado daquele julgamento que não atendesse ao clamor social que as pessoas esperavam e ao que o Exército esperava, que era manter o Lula preso. Ele deixou isso muito claro, Foi quase uma ameaça, uma intimidação a um poder. Acho que foi um momento muito inédito ali de protagonismo do Exército no período democrático, pós-88. E de lá para cá foi um crescente. Então, acho que é uma força a ser reconhecida, é um contexto sensível. E o ministro Toffoli foi de uma abertura nessa entrevista, onde ele diz que, de fato, há um pacto, em que ele, como presidente do tribunal, está zelando mais por uma manutenção do status quo do que necessariamente por fazer a sua função institucional, que é zelar pelas regras do jogo. É porque esse pacto nunca seguiu em frente, Ele se referiu a esse pacto dia 28 de maio, os presidentes dos poderes se reuniram a convite do presidente Bolsonaro, Rodrigo Maia esteve, Davi Alcolumbre, Dias Toffoli, e depois eles combinaram de efetivamente fazer um pacto, escrever algumas funções ali que seriam comuns a todos os poderes, mas isso nunca saiu do papel, essa que é a verdade. Mas um pacto para existir não precisa estar no papel, Uhum. Eu acho que tem uma formalização, tem um pacto, é um indicativo de algumas intenções em relação a esse pacto. Mas acho que da entrevista do ministro Dias Toffoli para a Veja existe um pacto informal, verbal, de compromisso com a manutenção do governo, um certo status quo, para dar uma previsibilidade, uma certa estabilidade política para o país. E se for necessário usar de instrumentos que não estão necessariamente legais ou abusar um pouco de seus poderes políticos, tudo bem. Eu acho que o que ele fala sobre o inquérito que o STF mantém... Que também foi mais ou menos nessa época, Coincide. Foi nessa época, houve a censura da reportagem da revista Cruzoé, em que ele admite abertamente que é um instrumento para reprimir mobilizações de crítica ao tribunal. Então, você acha que, de alguma forma, ele entende que cada um dos poderes pode exacerbar um pouco das suas prerrogativas para manter o status quo, para manter a pacificação? Parece que é isso. É uma deturpação quase, do que deveria se estar fazendo. É uma falta de confiança no sistema também, que cada um exercer bem o seu papel, a política, a sociedade civil, os poderes vão manter um diálogo saudável. É quase que uma vontade de manter um jogo paralelo, um jogo combinado, em que a aparência de que o jogo democrático e político está andando de verdade,
mas quem está sustentando as aparências é um jogo paralelo. Nos bastidores, De alguns bastidor. atores-chave movem as peças desse tabuleiro. E isso é assustador, porque não só pela falta de controle democrático, mas que se esses interesses mudam de direção ou de leitura sobre o momento, quer dizer que também a estabilidade política pode ruir facilmente. Então, você tem E de o que chefe do esses atores executivo... são maiores do que as instituições, né, em algum dado momento, ou de que eles decidem em nome dos demais. Porque os líderes dessas instituições estão abandonando essas instituições. Então, você tem o chefe do executivo não se importando muito com as instituições democráticas no seu discurso aberto, né? O chefe do judiciário, ou da mais alta corte do judiciário, dizendo que o papel que ele exerce é para-institucional. Então, diminuindo a importância das decisões institucionais e da disputa se dá pelas instituições. Por enquanto, parece que você tem o chefe da Câmara dos Deputados, presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ainda insistindo minimamente nesse jogo. São os que agem Mas é mais assustador. institucionalmente. Mas o jogo das instituições, o jogo da democracia liberal, só é jogado se quer jogar o jogo. E o que você está vendo... Você está dizendo, em última instância, que existiria uma dobradinha aí entre, pelo menos, o Executivo e a STF? Olha, existe um senso comum muito grande, né? O ministro Dias Toffoli, ele é sempre muito associado com essa pecha do presidente Lula pela proximidade que ele teve como AGU, como advogado do PT, nomeado pelo Lula durante a presidência. Mas a conjuntura que você vê é que ele foi muito alinhado com o Gilmar Mendes, que é, se ele é alguma coisa antipetista, né? Ao longo dos últimos 2 anos, e que hoje é muito aliado ao governo Bolsonaro. Ele tem agido em sintonia com o governo, né? A gente vai falar sobre algumas outras decisões dele que demonstram isso claramente em relação à investigação, ao pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro de suspender as investigações no caso Fabrício Queiroz, né? Favorável ao Bolsonaro, foi contrário a Dilma, quando estava na presidência, votou no impeachment, e foi também contrário ao Lula. Foi ele que vetou entrevistas por um bom tempo. Então, acho que às vezes as pessoas se apegam a esses dogmas que são estimulados até pelos próprios partidos. Esse rótulo de petista, né? Eu acho que ele não é petista há muito tempo. Há muito tempo, né? Eu acho ele que já tirou essa fantasia, já perceberem. rasgou essa fantasia há muito tempo. Mas você vê um risco concreto à democracia ou às instituições? Porque eu tenho achado, assim, o discurso que você fez agora, talvez num tom um pouco mais alarmista, um pouco mais preocupado, cauteloso. Eu tenho essa preocupação já há uns bons anos, tenho vocalizado isso, que é caracterizada principalmente por um bom tempo da trajetória, de 2014 a 2018, pela perda progressiva de confiança nas instituições democráticas. As pessoas iam cada ano confiando menos na Câmara dos Deputados, no Senado, no STF, no Executivo. Isso é um fenômeno mundial, não se restringe ao Brasil. Isso é um fenômeno mundial. E o que acontece nesse ano... eu acho que muito ligado ao modo como o presidente Bolsonaro se posiciona na esfera pública, é uma progressão de um certo discurso cada vez mais raivoso na esfera pública, em que as pessoas perdem facilmente a paciência uma com as outras, se odeiam facilmente, que mina uma premissa da democracia liberal também, que é você precisa ter algum grau de empatia, você precisa ter algum grau de fraternidade. Você precisa ver o sofrimento alheio de uma pessoa que você não conhece, mas fazer parte da sua comunidade, minimamente se importar. Esse tom agressivo, que vai ganhando, acho que, o coração das pessoas no dia a dia, junto com a desconfiança com a democracia, junto com um pouco se importar com as instituições, é, de alguma maneira, assim, um anúncio muito claro da altíssima probabilidade da democracia cair como ela ocorre contemporaneamente, que não é necessariamente com golpe militar. É seminada aos poucos, né? Que é o que esses livros novos descrevem, como as democracias morrem. Ela decompõe e ela colapsa com um regime que é autoritário, mas que mantém algumas características de democracia. Até porque foi democraticamente eleito, né? Isso a gente não pode negar. É isso, mas você mantém... Mina por dentro, né? É algo escolhido pelo próprio sistema. O Nicolás Maduro também foi. Você vê na Venezuela, as eleições também foram mantidas.
E eu acho que tem poucas pessoas que diriam que a Venezuela é um regime democrático, saudável ou só não saudável, mas sim um regime autoritário. Então, o que esses regimes autoritários fazem hoje é conseguir manter algumas características democráticas, mas como as instituições estão todas minadas, como a pujança e a confiança na democracia está decomposta, você mantém um regime autoritário. A primeira decisão desse ano do Supremo foi de uma certa forma, um freio ao executivo, né? Porque o presidente Bolsonaro editou pela segunda vez um MP que tirava a FUNAI do Ministério da Justiça, devolvia para o Ministério da Agricultura aquela atribuição de demarcação de terras indígenas, e o Supremo foi muito rígido e, por unanimidade, decidiu que ele não tinha essa prerrogativa, que no mesmo exercício ali parlamentar legislativo ele não podia editar um MP pela segunda vez, ou seja, contrariar uma ordem, uma decisão do parlamento. E o decano Celso de Mello usou algumas palavras duras, né, dizendo que o Bolsonaro mostra um resíduo indisfarçável de autoritarismo. Nesse sentido, não é uma demonstração de funcionamento das instituições, do sistema de freios e contrapesos? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, que essa manifestação do ministro Celso de Mello, se eu não me engano, foi pela mídia, né? Não foi uma resposta. Mas eu acho que durante a sessão ele falou também, repetiu. Eu acho que ele foi mais duro, mas no certeza. geral foi por uma questão muito formal. Ninguém falou em afronta. Né? Essa não foi a grande razão para decidir afronta ao legislativo, a vulnerabilização do índio. Barroso tinha decidido antes em liminar, né? E na verdade foi o julgamento dessa liminar do Barroso. Porque a Constituição é muito clara. Você de fazer... não poder editar mesmo MP. Se uma MP caiu, você não pode ter outra igual no mesmo ano. Uhum. É que nem você querer aprovar uma lei com menos da metade dos deputados. Então, não defender isso... O que você está falando que era mais uma questão de formalidade, de formalismo, do que endereçar o conteúdo, o mérito da decisão. Eu acho que é mais até uma questão de brio institucional do que de contrapeso e enfrentamento. Acho que algumas leituras de analistas foi que o STF quis bater o pé no chão e dar um recado, né? E se posicionar. Semana passada ele julgou um caso de 15 anos atrás, em que o PSL tinha pedido que o STF declarasse que uma parte do Estatuto da Criança e do Adolescente, que permitia o livre transitar de adolescentes, era inconstitucional. E foi essa decisão que você fala, não é inconstitucional, o adolescente tem o direito de ir e vir, isso é um absurdo, que política antipobre, mas ele pegou essa ação que é simplesmente absurda. Teve um tempo em que ela tinha, no início da consolidação democrática, poderia ser um problema, mas hoje é francamente um absurdo. Então, acho que se é um recado, é uma escolha de um recado bem tímido. Nas próximas semanas, o Supremo deve julgar uma outra ação aí rumorosa, né? Até que ponto os órgãos de controle, como o COAF e a Receita Federal, por exemplo, podem compartilhar dados fiscais e bancários, financeiros de cidadãos com o Ministério Público para embasar as investigações. Lembrando que o Dias Toffoli, durante o recesso parlamentar, decidiu sozinho, individualmente, monocraticamente, né, acatou um recurso da defesa do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, pedindo para suspender as investigações em relação a ele, no caso Fabrício Queiroz, né, alegando que o COAF tinha extrapolado ali as suas funções e detalhado informações, quebrado seu sigilo bancário, fiscal, entregue essas informações ao Ministério Público sem autorização judicial. Aí o Toffoli concedeu esse recurso, aceitou esse recurso da defesa do Flávio Bolsonaro e estendeu a todas as investigações criminais que também usaram dados do COAF ou de outros órgãos de controle sem autorização judicial. Qual é a tendência nesse caso, Rubens? Primeiro, foi uma decisão acertada ou não? O que você achou dessa decisão do Toffoli? E depois, qual a tendência do Pleno ao endereçar ou discutir essa questão? Eu acho que, em primeiro lugar, colocando a cara mais a tapa aqui do que eu estou colocando no programa. Mais ainda? Mais ainda. Eu acho essa decisão do Toffoli muito razoável. Porque qual foi o argumento do advogado do Flávio Bolsonaro? Foi o seguinte, olha, foram levantados mais de 10 anos de dados de sigilo bancário. Para você começar uma investigação, não é assim. Então, assim, não é que você não pode nunca ter esse dado. Pede para um juiz.
O sistema Mas isso é esse. não foi depois com autorização judicial? Porque essa investigação começou que era uma investigação, não era restrita ao Flávio, né? Eram vários deputados estaduais, vários deputados da Assembleia Legislativa do Rio. Ninguém imaginou que fosse chegar ao Flávio, né? Estavam investigando os outros na Alerj por uma investigação de corrupção, suspeita de corrupção, e aí, de repente, viram esses dados estranhos nas movimentações financeiras dele. Mas você precisa pedir para o juiz, porque tanto que a decisão do Toffoli foi, suspende tudo que não teve autorização judicial. Então, eu acho que isso é uma marca um pouco nossa. E aí o MP reagiu, dizendo que isso traria um prejuízo enorme a investigações criminais, investigações de corrupção, de lavagem de dinheiro, que seria um retrocesso. Processo penal atrapalha a investigação. Sabe? O devido processo penal correto. O devido processo penal correto atrapalha. Elas querem queimar etapas. Elas querem queimar pessoas. E não é assim que você faz. É o pacto da civilização. Você precisa provar, tem etapas, é difícil, na dúvida você tem que absolver. É um pacto civilizatório para evitar o arbítrio, para evitar que pessoas sejam perseguidas, uma pessoa inocente seja presa, morta. Porque você parte do princípio que o Estado é sempre o mais forte, né? Ele exato. É o mais forte. E ele é o mais forte, né? Então, assim... E as pessoas não veem um pouco o valor disso por vários defeitos do nosso sistema, então, mas é o melhor sistema. Você acha o mérito da decisão do Toffoli correto? Eu acho correto. Mas e eu a acho forma que como ele decidiu monocraticamente... É super estranha, monocraticamente, é nas férias, não leva ao plenário. Então fica todo mundo... Acaba politizando a decisão, né? É isso. Mas como o Ministério Público politizou também, como o Ministério Público não se atentou tanto às regras do jogo, como a Lava Jato, que é esse produto super ambíguo, que teve vários benefícios para a nossa cultura política, contra a corrupção e tudo mais, em vários momentos, francamente não se importou com as regras do jogo. Francamente, está sendo exposto agora, né, por essas mensagens que a gente vai discutir do Intercept. Que, de alguma maneira, explicitam e comprovam coisas que todo mundo que acompanhava sabia, já imaginava de alguma maneira. Quando vem à tona as entranhas, né, de uma operação e como funciona. Mas quem nunca se importou naquela época continua não se importando. Porque nós vivemos num país que tem tantas dificuldades, o respeito à regra é tão raro, você tem tanta gente que está acima da lei, que é poderosa, tanta gente que é abaixo da lei, que não tem as garantias mínimas. Os fins acabam justificando os meios, né? É isso, daí vem um técnico formado em direito falando, o artigo tal não foi respeitado, tem que anular o processo. Ai, que chato, condena logo. Parece uma besteira, mas é o pilar desse pacto. Um desses é você ser julgado por um juiz imparcial. E as pessoas não dão valor até elas serem julgadas por um juiz parcial, mas é tarde demais. E sua opinião sobre a tendência do Pleno? Vai manter essa decisão do Toffoli? O COAF vai ter, de alguma forma, restrito o seu funcionamento, ou a maneira de... Eu acho que vai ser o grande teste para o lavajatismo no tribunal, vai ser essa decisão. Porque o que você tem... Desde a morte do ministro Teori Zavascki no início de 2017, é um tribunal fragmentado em que você vai ter do lado os ministros que encampam a Lava Jato de alguma maneira. E os mais garantistas, né? E os mais garantistas, que veem o abuso na operação e querem desmantelar. Então você tem desse apoio razoavelmente restrito à Lava Jato, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Fux, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Luiz Edson Fachin, o ministro Celso de Mello, na sua ampla maioria, e a ministra Carmen Lúcia. Mas agora, sob o impacto de todas essas mensagens vazadas, expondo aí vários abusos da Lava Jato. Então, assim, isso muda um pouco o cálculo desses ministros do quanto que vale a pena você endossar de maneira irrestrita, sendo relembrados da grande lição da ciência política, que é, se você confia demais em pessoas, dando poder demais para elas vão sucumbir. Aqueles traços humanos são presentes em todos nós. Vaidade, ganância, cobiça. E você não quer deixar poder demais porque as pessoas vão sucumbir. Você quer que elas façam um trabalho melhor, que elas continuem pessoas melhores fazendo menos coisas. Então, acho que o Vaza Jato mostra isso, que grandes pessoas admiradas no país por quererem fazer algo muito bom, mostraram esses traços de uma vaidade, de uma ganância até estranha, né? Eu acho que
fazer uma parceria com uma empresa de formatura para ganhar palestra, são coisas inacreditáveis, mas que são muito previsíveis, né? Se você sabe que as pessoas tendem a sucumbir a isso quando elas não estão agindo institucionalmente. Politicamente, como é que ficam os ministros Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, que foram os principais alvos dessa operação Vaza Jato, né, da divulgação dessas mensagens do Intercept Brasil em parceria com outros veículos de imprensa? Enfim, fica claro até no caso do Deltan que ele tentou investigar, incentivou procuradores de Brasília, Procuradoria-Geral, a investigar o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli, as suas mulheres. Eu acho que ainda são figuras extremamente populares. Eu arriscaria dizer que o ministro Sérgio Moro ainda é a figura mais popular do Brasil, que constaria com maior apoio da população para uma candidatura que o presidente da República. Política, sem dúvida. Eu acho que o presidente Bolsonaro enxerga isso, e nisso vê aí uma fonte de atrito grande entre os dois, que tem sido cada vez mais perceptível. E até agora, na Vaza Jato, né, nessas mensagens vazadas, acho que só tem uma pedra no sapato do Moro, que acho que ninguém que o apoia se importa muito com essas violações do devido processo legal. Mas tem essa história estranha com o Cunha, com o ex-deputado Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, uma das pessoas mais influentes no antigo PMDB, hoje MDB, que tem proximidade com uma alta esfera do poder político e tem uma certa atuação pelas mensagens, se forem verdadeiras, do ministro Sérgio Moro não querendo a delação e não querendo a busca e apreensão do celular. O que poderia motivar isso? Eu não tenho a menor ideia. E é algo que demandaria, acho que uma explicação pública, ao invés essas desculpas muito frágeis, né? Foi o hacker que fez essa mensagem, né? Fala que é falsa. Eu não reconheço, essa mensagem é falsa, eu nunca falei isso. Mas isso paira, né? Até quando o Supremo tiver que resolver, endereçar essa questão, no julgamento sobre a suspeição do juiz Sérgio Moro, pedido pela defesa do ex-presidente Lula, e a autenticidade dessas mensagens pode ser ou não comprovada? Juridicamente, eu acho que é uma coisa. E é muito mais frágil que essas mensagens podem fazer na esfera jurídica, porque enquanto não se provar que não foram hackeadas, que a fonte não é ilícita e tudo mais. Agora, a gente está falando do destino político. As pessoas devem confiar ou não na figura do ministro Sérgio Moro como o símbolo do combate à corrupção a qualquer preço contra todos, independente do partido. Essa situação com Cunha, eu acho que ela ameaça um pouco isso. Ainda acho que ele é o mais popular. E ele saiu para a política e, portanto, ele não está mais sobre ser julgado como juiz. Que é diferente do Deltan Dallagnol. Foi um erro essa saída para a política. Agora ele parece até um pouco refém do governo Bolsonaro, porque a rigor ele pode ser demitido ou descartado se continuar sangrando em praça pública desse jeito, ou se vierem à tona mais mensagens. Ele tem aquela espada de Damocles pairando sobre a sua cabeça. Ele foi muito arriscado, foi o que eu falei na época, no dia da decisão. O que aconteceu na Itália? A Itália foi sempre a fonte de inspiração, né, do ministro Sérgio Moro enquanto juiz da Operação Mãos Limpas, e o juiz da Operação Mãos Limpas foi para o governo, depois do fim da Operação Mãos Limpas, virou ministro, foi alvo de algum escândalo e sofreu um certo ostracismo político. Ele sai menor, então, Sérgio Moro? Então, eu acho que ele perdeu muito poder. Né? Você vê, era alguém que até 2018 era Vossa Excelência. Era alguém que tinha o poder da caneta, as pessoas pediam audiência. O próprio Bolsonaro disse isso, né? Que quando ele era juiz, ele estava acostumado a tomar as decisões e tinha o poder da caneta na mão, e deixou claro que ele não tem mais. Não, e ele faz questão de fazer isso, né? Eu acho que é muito estratégico quando o Bolsonaro faz uma live junto com o Moro, e daí ele vai trocar de lugar com o ministro Ricardo Salles, e ele fala, vai fazer um troca-troca, né? O juiz não ouve uma piada dessa, ele não é colocado nessa situação. E ele está sendo lembrado o tempo inteiro que ele tem que negociar. Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, fala que ele é só mais um empregado do presidente, que ele não é ninguém. Então, ele está um pouco nessa situação. Então, ou o que ele fez foi, se fosse um poker, um all-in. Ele apostou todas as fichas dele. Ou ele sai presidente dessa, ele calcula muito bem quando desembarcar ou se manter no governo, ou acabou.
Porque o futuro dele jurídico está mais ou menos ali, acho que bem atravancado, né? Porque se ele tinha alguma intenção de ir para o STF depois do vazamento dessas mensagens, eu acho que esse caminho ficou muito mais difícil. É difícil, seria um ambiente hostil e tudo mais, a não ser que a presidência e o próprio Senado veja como uma saída razoável para retirá-lo da política. E colocá-lo no acordo. Supremo, ter que conviver com ele até os 75 anos de idade? Mas um ministro do Supremo faz menos, né? Às vezes, porque ele está sempre... Ele é possível de se os outros ministros... muito monocraticamente muito, faz mas muito. Se os outros ministros querem controlar ele, eles controlam. O que nós temos é um indício que hoje existe um razoável pacto de que os ministros aceitam não controlar uns aos outros. Poderia ser possível ver no tribunal uma vontade grande dos outros ministros quererem controlar um pouco. E para o Deltan, você acha que ele pode ter um destino, talvez um desfecho pior ou mais rápido do que o Moro, né? O Conselho Nacional do Ministério Público aceitou 2 reclamações, ali tem 2 processos disciplinares paralelos correndo contra ele, isso aconteceu inclusive hoje, terça-feira, uma reclamação do ministro Dias Toffoli, ele havia criticado o STF numa entrevista dizendo que o STF era leniente a favor da acusação e depois em outra reclamação justamente em relação às mensagens do Intercept Brasil, que ele teria extrapolado a conduta dele. Ele é mais suscetível a um controle aí por ter se mantido na carreira, mas eu ainda acho que é alguém que, numa disputa eleitoral... Se daria muito bem. Eu acho que ainda se daria muito bem. Aliás, me surpreendeu muito que quem foi primeiro para a política... A polícia está colocando a política aí como a saída para os dois, né? O caminho mais favorável para os dois, o que sobrou. Porque é um ambiente em que, se as pessoas, de modo geral, não se importam com as regras, com procedimentos, tudo parece pequeno, se os fins justificam os meios... E porque o meio jurídico se tornou muito mais hostil, essas 2 figuras, então. O meio jurídico se tornou muito mais hostil. E a política é ao povo, que foram e são os grandes interlocutores aí de suporte amplo à Lava Jato e a essas figuras, né, que se dirigiram constantemente ao público. Como essa foi uma faceta muito bem desenvolvida da Lava Jato, por motivos que muitos dos veículos estão indicando agora as razões, é um grande apoio para os dois. Eu vejo que seria mais bem sucedido nisso. Acho que Moro, hoje, tem grandes chances de disputar a presidência. Daltan Dallagnol, hoje, tem grandes chances de ser um senador. Eu acho que isso diz muito sobre nós, como o próprio Bolsonaro também. Às vezes eu vejo os analistas políticos, né, dizendo que surpreendeu todo mundo, né? Mas eu acho que o Bolsonaro é profundamente um homem do nosso tempo, do que as pessoas se importam. O que ele está falando não importa muito, mas ele fala o que ele pensa. Ele é autêntico, né? Essa espontaneidade. E é interessante porque isso tem muito a ver com Lula também, né? De um outro jeito, mas é a persistência nossa, como comunidade política, de gostar, endossar e favorecer figuras com características autoritárias. Temos um longo romance com figuras autoritárias. Com Getúlio, né? Regime militar. O Floriano Peixoto, sabe? Tem toda essa coisa das pessoas gostarem das figuras que são autoritárias, não importa muito o que elas estão falando, mas elas falam com convicção e elas te convencem. Então, é uma falta de cultura democrática. Então, se fulano de tal foi lá, fez, aconteceu, prendeu todo mundo, bom, ele é o tipo de figura que eu quero aí mandando nessa coisa toda. Deve ser enaltecido. Então, por isso que eu acho que... Isso diz muito sobre nós mesmo. Era bom a gente dar uma psicologizada nessa nossa cultura aí. Eu acho que esse é o grande desafio. Existe alguma saída para uma sociedade ser menos odiosa e tentar ser mais fraterna de alguma maneira e ser mais pluralista? Eu acho que esse é meio que o desafio. Eu acho que esse é o nosso grande mal. Esse é o nosso grande obstáculo à democracia. Rubens, vou pedir licença um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, porque na volta a gente vai discutir a situação do ex-presidente Lula, que tem alguns recursos aí nesse segundo semestre no Supremo. Já voltamos. Oi, estamos de volta com a notícia. Professor da FGV São Paulo, Rubens Gleiser, professor de Direito. Rubens, a gente falou bastante das revelações do Intercept Brasil e isso deu um ensejo, né, deu força ao pedido da defesa do ex-presidente Lula de suspeição do ministro Sérgio Moro. Quer dizer, que ele não tem agido de forma
imparcial no julgamento do Lula. Isso essa decisão começou a ser tomada pelo Supremo, não exatamente o mérito, mas uma parte da decisão em junho, antes do recesso do Judiciário, e deve ser retomado, sei lá, nas próximas semanas. O Supremo tem que chegar a uma decisão. Qual o seu prognóstico? Eu não teria tanto otimismo de que haveria uma decisão no futuro próximo. Não? Você acha que isso pode ser deixado em banho-maria também? Eu acho que isso pode ser deixado. Banho-maria tem vários mecanismos para fazer isso. Um que é do presidente do tribunal de... Não pautar? Não pautar. Tem uma outra causa um pouco mais urgente. A ordem, ministros que podem ter votos muito longos, que tomam um dia inteiro, pedidos de vista. Enfim, você tem várias pequenas estratégias. Porque o Supremo é muito atento a esse contexto. Mas, por outro lado, tem gente ali no Supremo decidida a dar um recado ao Sérgio Moro, né? Mas, por outro lado, você tem o clamor da sua, pode ser muito pior. Eu acho que depende muito de entender o quanto que eles enxergam a situação de vulnerabilidade que eles têm. Eu realmente... O próprio Supremo. O próprio Supremo. Eu acho que quando o Eduardo Bolsonaro... Tem aquele vídeo numa aula em que ele faz o fatídico discurso ali sobre um cabo e um soldado, para fechar o Supremo. Sem demérito ao cabo e o soldado. Né? O que ele faz ali, entre várias coisas, eu acho que é um diagnóstico muito preciso de capturar o sentimento de autodesprestígio do tribunal. O sentimento popular, né? O sentimento popular. Quando o Supremo optou por se politizar, e se demonstrar politizado, ou não tomar os cuidados para não se demonstrar politizado, né, de se mostrar para a população como técnico, ele abriu mão de muito da sua autoridade. E para os fortes embates, ou com o sentimento da maioria, ou com os outros poderes políticos, ele foi cada vez mais se arriscando a ser simplesmente desobedecido. Né? E no limite, o que quer dizer ser fechado, né? Essa é a prática, né? A não ser que você entre de fato numa ditadura e tudo mais, fechar o Supremo ele dá uma decisão importante, as pessoas um pouco semelhante ao que o senador Renan Calheiros fez quando estava na presidência. Eu lembrei disso agora. De que ignorar uma decisão. Era Marco Aurélio Mello, né? Marco Aurélio fala, sai do cargo. Ele fala, com certeza, mas vamos ouvir os outros. E enquanto isso, não estava em casa. Desrespeita a decisão, não cumpre a decisão, não recebeu, né? Não recebeu o oficial de justiça em casa, né? Com uma foto maravilhosa, não lembro de qual jornal, que aparecia ele olhando pela cortina. Exatamente. Uma imagem maravilhosa. Não estou em casa. Então, acho que já era um sinal ali desse tsunami que teve sobre a reputação do Supremo, muito por sua culpa, de não saber administrar o seu papel na crise política, por entender muito mal o seu papel na crise política. Se eles enxergam isso, é muito difícil. O que eles podiam ter feito diferente? Eu acho que ao invés dele encamparem determinadas agendas políticas, né, de ficar decidindo com base nas consequências, que eles não são equipados para medir, nem legitimados para fazer, serem severos protetores das regras do jogo. Mas isso, por exemplo, já ter analisado há muito tempo a prisão após segunda instância, porque isso está pronto para voto desde o final de 2017, né? O ministro Marco Aurélio estava com essas ADCs, né? E já tinha liberado para julgamento. A Carmen Lúcia não quis pautar o ano passado todo. É isso, eu acho que o uso desses poderes que tem uma claro aspecto político, como poder de agenda, ficou visível. Mas isso contrariaria o que é a maior parte da população. Colocar isso em julgamento, você disse. Ou até decidir em favor da prisão apenas após o trânsito em julgado, né? Que Mas eu vou dar um outro exemplo que, né, eu acho que quando envolve o Lula, envolve muita as paixões das pessoas e talvez deixe um pouco mais difícil de entender o meu ponto. Mas um caso é o auxílio moradia dos juízes, em que o ministro Luiz Fux dá uma liminar para que os juízes recebam o auxílio moradia, não coloca ao plenário por anos, daí remete para uma Câmara de Conciliação, um caso que é para se discutir se é constitucional ou inconstitucional o benefício, retira da Câmara e daí derruba quando tem um acordo do governo que fala que aquele valor da inflação ia passar a integrar a remuneração e faz constar da decisão que aquilo só vale a partir do momento que cai no contra-cheque dos juízes. Esse tipo de adotar um lado em uma agenda
num momento pós-mensalão em que toda a população acompanha as decisões polêmicas do STF, é um tiro no pé. Eu acho que adotar tantas decisões monocráticas, né, talvez isso enfraqueça, porque expõe muito exatamente qual é o perfil de cada um dos ministros. E mesmo quando foi no combate à corrupção, a prisão do Delcídio do Amaral, o afastamento de Eduardo Cunha com a criação de uma figura de suspensão de mandato parlamentar, por mais que fosse com o sentimento que a população queria na época, é algo que fez as pessoas perceberem que porque iam lá os especialistas e falavam, isso não está previsto em lugar nenhum. Eram medidas heterodoxas, é meio complicado, né? Quer dizer, se eu pressionar, heterodoxo. eu posso conseguir o que eu quero. Ou claramente, né, dependia de uma interpretação totalmente inusitada, de fugir totalmente da letra da lei, isso causou na população a percepção de que, tem as regras, mas eles podem não seguir tanto as regras. Então, só para a gente arrematar antes do pinga-fogo, você não acredita nem em julgamento em segunda instância esse semestre, por exemplo? Acho que o Lula não vai ser solto pelo STF. Eu acho que... Nem através da suspeição do Moro, nem através de uma decisão benéfica da prisão após trânsito em julgado? Porque eu não acho que essa decisão vai ser tomada pelas razões jurídicas. Vai ser feita por algum tipo de cálculo político ou de consequência para o país. Eu acho que o Supremo tem se posicionado com isso em várias outras coisas de impacto muito menor. Por que não faria isso com o Lula? Não vai se expor tanto assim. Vamos para o nosso pinga-fogo, Rubens. Sérgio Moro. É uma figura muito ambígua para o nosso país, mas que revela muito sobre nós, né? Deltan Dallagnol. Eu espero que seja alguém que se perceba que não é um cruzado e veja que é mais uma pessoa tentando resolver os mecanismos e a bagunça que é a vida política. Glenn Greenwald. É um repórter ousado fazendo o seu trabalho. Dias Toffoli. Acho que alguém que entendeu que o Supremo sair do centro da crise política era se ausentar da sua tarefa de proteção das regras do jogo. Gilmar Mendes. Talvez o maior responsável pela desconfiança da população no STF. Celso de Mello. O primeiro que vai ser substituído no STF daqui a alguns anos e o motivo da grande angústia para todos. STF. Alguém que foi protagonista e contribuiu para a situação de instabilidade política do país por ignorar o seu dever institucional. Lava Jato. Um sinal de uma melhora da nossa cultura política, mas que revelou também os nossos maiores defeitos, a nossa complacência com os nossos maiores defeitos. Raquel Dodge. Alguém que tentou se manter no cargo ali da melhor maneira possível, né? Se omitiu da história, né? Lula. Acho que o Brasil vai ter por um bom tempo umas contas a se acertar no que diz respeito a entender o Lula e o que a gente gosta e o que não gosta também. Como o Moro, ele também é uma figura muito ambígua, né? Muito ambígua. Bolsonaro. Ele é um homem do nosso tempo. Eu acho que ele é o espelho, talvez perfeito, do que a gente como sociedade esteja passando nos nossos traços mais antidemocráticos. Rubens, muito obrigada. Muito bom conversar com você mais uma vez. Eu fico muito feliz. É um grande prazer. Volte sempre. Obrigada a você também pela sua companhia, pela audiência. A gente se encontra na terça-feira que vem. Uma ótima semana. Boa noite. Até lá.